Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Jota, professor de História do Poliedro. Eu estou aqui para resolver uma questão da Unicamp hoje para vocês. Unicamp é uma prova cansativa, pesada, textos longos, até mais do que a Unicamp estava acostumado a fazer nos últimos tempos. Aliás, questões que traziam um texto, dois textos para vocês analisarem. Na verdade, textos difíceis, mas itens não tão difíceis assim. Uma leitura atenta, mas interpretativa também dos itens, faria com que você achasse as questões corretas. Mas, comparado aos últimos anos, dá para a gente poder pensar numa prova um pouquinho mais pesada do que nos anos anteriores, ok? E ela te chama a atenção para uma coisa: interpretação de texto é importante. Portanto, já fica para as próximas, né, um recado para as próximas provas, né? Foca em interpretação de texto, ok? Foca nas suas aulas de interpretação. Tudo bem, moçada? Bom, vamos lá. A prova de História, ela dividiu a prova em História da América com 2 questões, História do Brasil com 3 questões, dando ênfase aí para a História do Brasil republicano, e História Contemporânea com 2 questões também, ok? E isso dá um parâmetro certo para você pensar um pouquinho até depois para a segunda fase, que eu espero que todos aí estejam nela. Tudo bem? Moçada, vamos lá. Vamos fazer uma questão para a gente poder exemplificar bem o que eu estou dizendo aqui para vocês. Eu vou lá para a questão número 33 da nossa prova, uma questão muito bonita da Unicamp, muito importante e bem contextualizada da Unicamp, né? Ela traz para a gente uma charge do Enfio, ok? Uma charge bem clássica do Enfio, lá da construção da Constituição, chamando, né, toda a população, tentando mostrar como toda a população estava por trás da Constituinte de 88, né, para marcar a redemocratização do Brasil naquele período pós-ditadura militar, ok? E depois um texto trazendo para a gente algumas ideias, para a gente pensar como que a nossa democracia está sendo reinventada nesse momento, né? E é uma constante reinvenção nesse período da nova república, né? Faz mais de 40 anos que a gente está pensando em como construir e reconstruir essa democracia. O texto mostra claramente isso, que isso é um questionamento e que nós precisamos, que na verdade, aprofundar esse questionamento, radicalizar esse aprofundamento no sentido de entendimento, de compreensão do que é a democracia e fortalecimento da democracia. O texto mostrava que era preciso dar uma ênfase às relações sociais, ok? O texto continua dizendo: a Constituição de 88 é um marco dessa reinvenção, ao considerar o direito à diferença. E aqui é a chave para conseguir responder bem a questão, né? Uma Constituição que marca o respeito à diferença. Na nossa aula dica para a Unicamp, a gente deixou muito claro para você que a Unicamp quer um aluno que pense a história como algo múltiplo, como algo plural. Ela quer que você entenda o Brasil, a sociedade brasileira, como um respeito à pluralidade, à multiplicidade de protagonistas, né? Não apenas um único protagonista. E isso fica muito claro nessa questão, ok? O texto mostra que isso redefiniu a nossa noção de cidadania, ou seja, é preciso respeitar as diferenças, ok? E não estabelecer um parâmetro único do que é certo ou o que é errado. E ele deixa bem claro que falar em igualdade, se houver diferenças, se elas persistirem, isso não é igualdade, né? Você entra aí numa desigualdade e numa discriminação, ok? Tudo bem? A gente tem uma análise cuidadosa do texto, pensa no texto, trazendo essa ideia de múltiplo, de protagonismo múltiplo e mostrando isso na imagem com o Enfio, mostrando como todos nós estamos aqui convidados a construir essa cidadania, ok? Analisando os itens, moçada, e presta bem atenção que a Unicamp quer que você faça uma comparação em o texto 1 e 2, né, entre 2 fontes distintas. Essa reinvenção que aparece aqui, essa reinvenção ela vai aparecer para a gente aonde, moçada? Ela vai reaparecer na ideia de que é preciso renegociar a democracia sempre, e sempre pautar pela convivência à diferença, a convivência entre grupos e classes sociais. Ok? Tudo bem? Um texto ótimo, 2 fontes muito boas para exemplificar aquilo que a Unicamp traz para nós como uma grande característica da Unicamp, que é pensar muito mais o nosso presente através do passado, e não o passado simplesmente morto, né, uma questão básica sobre Constituição. Tudo bem? De um modo geral, a Unicamp seguiu a sua tradição. E eu espero que na segunda fase isso também aconteça. E eu espero que todos vocês cheguem na segunda fase e façam uma linda prova lá na segunda fase. O Poliedro está aqui para te ajudar e nós vamos até o final com você, até a sua aprovação.
Tudo bem? Um grande abraço, bom descanso agora e a gente se vê na próxima prova. Valeu, pessoal!